Olá, povo de Deus, quinta-feira, 23 de maio de 2024, sétima semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Tiago 5, de 1 a 6, Marcos 9, 41 a 50. E agora, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. Continuamos hoje a reflexão iniciada ontem no texto de Tiago. Talvez seja esse o texto bíblico mais radical contra os acumuladores de bens terrenos. Tiago diz que Deus ouvirá o clamor dos pobres e dos trabalhadores contra os ricos, corruptos, donos de grandes terras, e que eles irão ainda sofrer consequências duríssimas pela ganância, pelo egoísmo, pela exploração em que estão mergulhados. Era já a tradição do povo de Israel saber que Deus defende os pobres, os órfãos e as viúvas. No livro dos Provérbios, por exemplo, a gente encontra o seguinte ditado: quem tapa os ouvidos ao clamor dos pobres, um dia clamará a Deus e não será ouvido. Trata-se de uma condenação muito severa de todos os que se apoiam somente nos seus bens e riquezas, esquecendo que muitas vezes ela é fruto de roubo, falcatrua, sonegação e corrupção. Quem coloca o sentido de sua vida nas suas posses é como quem fica cevando o seu coração para o dia da matança. Marcos 9, 41, 50. Disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te levar a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Do capítulo 1 ao 8, Marcos vai buscando responder a pergunta fundamental de seu evangelho: quem é Jesus? Depois que os discípulos já sabem que Jesus é o Messias, do capítulo 9 até o fim, capítulo 16, Marcos mostra Jesus a caminho de Jerusalém, suas atividades na capital da Palestina e sua paixão, morte e ressurreição. Tudo isso recheado de muitos ensinamentos práticos. O texto de hoje é profundamente catequético.
Jesus diz aos discípulos que um copo d'água pode vir de onde vier, deverá ser bem aceito, pois essa caridade não ficará sem recompensa. Na verdade, os samaritanos não gostavam de partilhar a água com os judeus que passavam por suas terras rumo a Jerusalém. É um apelo de Jesus para a superação das ideologias discriminatórias. Ai daquele que estrutura a sua vida de tal forma que só serve para escandalizar os pobres. Imaginem que no encontro de empresários em nosso país, há algum tempo, o jantar magnífico foi acompanhado de desfile de meninas bem novas, seminuas, e que esses senhores, para poder comer mais, iam ao sanitário e colocavam o dedo na garganta para vomitar. Toda essa onda de corrupção dá um péssimo exemplo para os pequenos que, vendo essa roubalheira, também se sentem tentados a seguir o péssimo exemplo. Jesus diz que seria melhor que fossem jogados no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Concluindo o texto de hoje, Jesus dá um exemplo radical para cobrar de todos uma conduta séria, ética, justa e honesta. Podemos tomar os 3 órgãos do corpo aos quais Jesus se refere e invertê-los na sua ordem: olho, pé e mão. O que vemos e cobiçamos pode nos fazer caminhar em sua direção e literalmente passar a mão, roubar. Jesus diz que é melhor entrar para a vida sem um desses órgãos do que com tudo a gente ir para o inferno, que no original bíblico aparece com o nome de Geena. Geena era um lugar onde se oferecia sacrifícios de crianças para o deus Moloque, que o rei Josias o transformou em lixão. Por isso a imagem de fogo associada ao inferno. A liturgia de hoje nos convida a vencer os preconceitos, a aceitar o bem mesmo daquelas pessoas que nos parecem antipáticas ou que não pertencem ao nosso círculo de amizade. O problema não está em pertencer ou não a um determinado sistema religioso. O que conta é a prática da justiça, é não viver acumulando bens na terra que a traça e a ferrugem comem e se esquecer de acumular tesouros de caridade. O que conta é dar um sentido profundo à vida que sirva de exemplo de testemunho aos pequenos e pobres. Façamos o nosso esforço de revisão profunda de como estamos organizando nossa vida. Sou para os outros um testemunho, um exemplo que vale a pena. Temos abertura para o diálogo com pessoas que pensam diferente da gente, mas que praticam o bem e são exemplo para os outros. Lembremos-nos da recomendação de Jesus. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Um beijo no seu coração.